As desconfianças iniciais estavam muito ligadas à natureza das coisas. Não conheço pessoalmente nenhum processo de devolução de poderes e competências que não se defronte com resistências e obstáculos de quem cede os poderes e com o entusiasmo, mas também a incerteza e a dúvida sobre quem é chamado a recebê-los. 50 anos depois foi relembrado o 27 de junho de 1976, a data da ida às urnas para escolher a primeira Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Na sessão comemorativa que evoca este que foi um dos momentos mais marcantes da história democrática açoriana, António Vitorino, professor e antigo deputado, foi o orador escolhido. Na ocasião afirmou a necessidade de corrigir e compensar as assimetrias próprias da insularidade e de fazer a revisão da Lei de Finanças Regionais. Há que reconhecer, desde logo, os constrangimentos e as especificidades regionais que impõem e justificam mecanismos diferenciadores de acesso aos recursos públicos em termos que se adaptam aos condicionalismos da própria região. Mas corrigir e compensar as assimetrias é não só um ato de justiça, mas é também uma forma de demonstrar que o resultado final beneficia todos, aqueles que contribuem e aqueles que recebem. Em 1976, votaram 109.826 açorianos para eleger os 43 deputados para a Assembleia Regional dos Açores. O resultado eleitoral traduziu-se numa maioria absoluta para o então Partido Popular Democrático. Mota Amaral foi o primeiro presidente do Governo Regional e a Assembleia Regional, com sede na Horta, passou a ter competências para elaborar o projeto de Estatuto Político Administrativo da região. Na altura houve muita desconfiança, mas hoje acredita-se que a autonomia atingiu a sua maturidade. E não pensem que estou aqui a dizer que o processo de construção e afirmação da autonomia regional dos Açores, tal como a da Madeira, está concluída ou até que atingiu o seu zénite. Pelo contrário, como se viu ontem na Assembleia da República, por uma sessão muito interessante, onde, dada a proximidade do próximo processo de revisão constitucional, foi debatido o caminho futuro da autonomia regional. Este é um processo de construção gradual, mas pode-se talvez considerar uma never-ending story. Porque tem que ser uma realidade viva, adaptada às circunstâncias, às necessidades e também, há que dizê-lo, às oportunidades. O grande alicerce deste processo é a realização concreta, que faz dos Açores hoje uma realidade totalmente diferente daquela que eu conheci pela primeira vez. Como devem calcular, eu não sou açoriano. Portanto, a primeira vez que eu vim aqui aos Açores foi no ano de 1981, portanto, escasso, um ano e pouco depois da aprovação do Estatuto Definitivo, e posso mesmo dizer que tenho o privilégio de ser testemunha da grande evolução que ocorreu nestes anos de autonomia regional, embora tenha também que sublinhar que as desconfianças iniciais estavam muito ligadas à natureza das coisas. Não conheço pessoalmente nenhum processo de devolução de poderes e competências que não se defronte com resistências e obstáculos de quem cede os poderes e com o entusiasmo, mas também a incerteza e a dúvida sobre quem é chamado a recebê-los. E tal sucede quando se trata da organização de poderes públicos, como se trata da vida de uma empresa ou de uma associação da sociedade civil. O percurso da autonomia regional não foi uma exceção. O Estatuto de 1980 chamava-se Estatuto Definitivo. Mas nestas coisas da política, o definitivo é sempre a benefício do inventário. E por isso já foi revisto 3 vezes desde que entrou em vigor. Mas creio que podemos dizer, com sinceridade, que vencidas aquelas resistências iniciais, as últimas décadas têm demonstrado que a progressiva consolidação das autonomias regionais
permitiram aquilo que hoje é a consolidação e um grau de maturação cujas vantagens estão à vista de todos. Uma democracia de proximidade com especificidades. É assim que António Vitorino define a autonomia regional. Dá nota positiva ao sistema eleitoral açoriano, justo à vontade e escolha popular e permitindo mais equilíbrio na composição e legitimação do exercício de poder da Assembleia. Considera que o sistema eleitoral da região é inovador e que pode servir de inspiração à revisão do sistema eleitoral no continente. O sistema eleitoral vigente aqui nos Açores, especialmente depois da alteração introduzida em 2006, pretende responder a este complexo de interesses e de valores. Representação de interesses territoriais, pluralismo na representação democrática e dos interesses sociais, tudo isto tendente a reforçar a própria autonomia. E se me permitem a opinião de um continental, nesta matéria, neste tema sensível, eu acho que este sistema eleitoral tem provado bem. Como é natural num sistema proporcional, a valorização da representação coloca desafios à governabilidade. Contudo, deixem-me que lhes diga, não há uma contradição genética entre representação proporcional, que garante melhor do que qualquer sistema maioritário a representação das minorias, e o pluralismo político-partidário, e o funcionamento da alternância democrática ou da prestação de contas e de responsabilização política. Porque esse é o fundamento da democracia liberal. E tem sido o percurso que o nosso sistema político português, quer a nível nacional, quer na própria autonomia política açoriana, tem prosseguido. Em 2006, a introdução do círculo de compensação e o seu balanceamento face à representação territorial de base, que é indexada à estrutura arquipelágica, constitui, aliás, uma solução inovadora no contexto nacional e que é frequentemente citada no debate continental sobre a alteração do sistema eleitoral para a Assembleia da República como uma fonte de inspiração, tendo em vista garantir a representatividade, mas também a ligação dos eleitos aos eleitores. Na ocasião, apontou que Portugal tem de se posicionar como Estado-membro da União Europeia e que os Açores são chamados à responsabilidade de segurança e defesa do Atlântico perante o contexto internacional atual. Evitar o desligamento americano. Não é possível aceitar de bom grado uma ruptura transatlântica que marque a partida dos Estados Unidos em relação ao futuro do continente europeu. Mas também que minimizem aquilo que me parece inevitável, que é um progressivo descomprometimento americano, traduzido, por exemplo, na redução do número de forças presentes em território europeu. E, finalmente, que valorizem, e este é o terceiro objetivo, a relevância do Atlântico na defesa e segurança de todo o continente europeu. Cabe reconhecer que nas prioridades de defesa e segurança europeias, a frente atlântica não pode ser descurada. E há que potenciar o compromisso e participação da Europa, quer no quadro da NATO, quer no específico quadro da União Europeia, nesta parte mais ocidental do nosso continente comum. E os Açores representam, neste contexto, uma componente essencial da defesa e segurança da União Europeia. E como ainda recentemente se provou, têm um inegável valor acrescentado com o que se passa no conflito no Médio Oriente, sendo, portanto, os Açores também uma pedra basilar da própria relação transatlântica. Demonstra preocupação com os riscos da polarização e desinformação nas comunidades políticas, salientando a falta de união dos partidos como possível crescimento dos extremismos. Há que saber utilizar as plataformas tecnológicas para ampliar a participação cidadã. A política, de uma maneira geral, à escala global, tem vindo, e eu lamento, a perder o sentido do compromisso, o sentido da transação democrática, em benefício daquilo que o Presidente da República recentemente designou como uma lógica de guerra de trincheiras, de afirmações identitárias que se pretendem irredutíveis,
em que cada protagonista se apresenta como o exclusivo detentor da verdade. Esta lógica gera uma degradação da democracia, porque o adversário não é mais visto como o outro que tem uma ideia diferente, mas é visto como o inimigo. E permitam-me um desabafo. Esta lógica de guerra de trincheiras é, na nossa sociedade, em boa medida, fruto de uma certa colonização do debate político e até da vida social coletiva e do nosso comportamento individual pelas redes sociais. A redução à escolha entre like e dislike, como se não houvesse nada no meio. Ou thumbs up ou thumbs down, como se o dedo não pudesse circular entre uma posição e a outra. Tem um efeito pernicioso de empobrecer o debate democrático, fragiliza os sentidos dos compromissos. Quem negocia tem que ceder, quem cede é um fraco. E a procura de soluções conjuntas torna-se mais difícil. Cada vez mais ficamos confinados àquilo que o algoritmo nos dá. E, portanto, lemos e interagimos apenas com aqueles que pensam como nós. E isso é empobrecimento da democracia. Por outro lado, o acesso à informação via redes sociais, e hoje os estudos todos apontam que as redes sociais são o meio privilegiado de acesso à informação, por exemplo, para os jovens dos 16 aos 25 anos de idade, abre, contudo, espaço para a desinformação. Na sessão comemorativa integrada nas Sanjoaninas, que através do seu tema assinalaram os 50 anos da autonomia dos Açores, foi lançada uma coleção filatélica alusiva à data e entrega a medalha comemorativa dos 50 anos da autonomia à presidente do município de Angra do Heroísmo e a António Vitorino.